é um dia especial para nós, né? Hoje eu acordei lá com a Cris, a Júlia Maria Clara, né? Já me felicitando, parabenizando pelo dia de hoje, né? Eu sou pai de 3 meninas, né? 3 moças, né? Júlia e Maria Clara que estão aqui. A Liz, que não está aqui, uma moça de 22 para 23 anos já, que vai casar em fevereiro do ano que vem, mora lá em Campina Grande, se formou recentemente, ou formou-se recentemente, e já está trabalhando, né, na área de atuação dela, e Deus tem abençoado. Então, assim, dou graças a Deus pela minha família, por ser pai. Algumas pessoas falam: e aí, vai tentar um menino? Eu falei: não, cara, eu amo ser pai de menina. Eu gosto, né, cara? Eu gosto. Assim, é complicado, né? Porque... Oi? Se tentar vai vir outra menina, ainda tem essa, né? Vai vir outra menina. E a gente ia tentar até o ano passado, aí era um desejo nosso, arrumando mais sarna para se coçar, como se diz, né? Mas aí, né, fomos orientados aí pelos especialistas, né, a não tentarmos mais, pelo avanço da nossa idade e tudo, né? As complicações são maiores, os riscos são maiores de uma gravidez, já que a Cris aí 46 anos, daqui a pouco 47, é mais complicado, mas era um desejo nosso até pouco tempo ter mais uma, eu já falo mais uma filha, né? Ter mais um filho, mas o que Deus mandasse, né? Mas aí desistimos da ideia, a maluquice passou, né? Deixar aí, né, para a Aline e Alexandre, que querem mais uma, querem mais irmãzinha para a Gabriela, e para outros que estão aqui também, que querem, aí desejam, né, aumentar a família, tá certo? Então, é uma data importante. E pensando nessa data, eu decidi no meu coração, pelo Espírito Santo de Deus, acredito eu, falar um pouco hoje sobre paternidade, mas falar de uma paternidade ideal, falar de uma paternidade perfeita, que é a paternidade do próprio Deus. Porque quando você vai para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, o que você vê é um Deus que é apresentado de várias maneiras, né? Ao longo das Escrituras Sagradas você vê Deus sendo apresentado de várias maneiras, tanto é que muitos são os nomes de Deus na Bíblia. No Antigo Testamento, então, você encontra nomes variados de Deus que representam atributos. Então, assim, vários são os nomes, né? Você tem, por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Você tem Jeová Rafá, o Deus que cura, e tantos são os nomes, né? Tem até uma música do Kleber Lucas que a gente canta, alguns cantam sem saber o que estão cantando, né? Que é isso que eu estou cantando? É língua estranha, né? Decorada, que negócio é esse? Não, são nomes de Deus no hebraico, na língua original do Antigo Testamento, que representam o que? Atributos de Deus, qualidades de Deus, perfeições do ser de Deus. Então Deus, ele vem se manifestando, ou se manifestou de várias maneiras ao longo da história, sobretudo na história bíblica. Mas se tem uma figura, se tem uma manifestação, se é que eu posso dizer isso, né, na Bíblia a respeito de Deus, é justamente a sua paternidade. Deus é Pai. Aliás, frase essa ditas por tantos, mesmo daqueles que nunca pensam em Deus, mas que quando estão no sufoco ou estão se sentindo numa situação meio desconfortável, e falam: Deus é Pai, né? Deus é Pai, então o negócio vai ficar bom para o meu lado, porque Deus é Pai. Agora, quando a gente fala dessa paternidade de Deus, aliás, né, é uma doutrina bíblica muito importante, a chamada doutrina da paternidade eterna de Deus, ou da filiação eterna de Jesus. Ela é muito importante, porque essa relação de Deus Pai com o Filho, ela vai ser a base para nossa fé cristã, por exemplo, para o que nós cremos. Vai ser a base, no tempo e no espaço, da relação de Jesus com o próprio Deus. É importante nessa manhã nós entendermos um pouco, conhecermos ou lembrarmos um pouco a respeito da paternidade de Deus, para que a gente possa, acredito eu, até viver melhor. Há pouco, antes desses momentos que antecederam aqui a pregação, a gente teve um momento de oração durante o louvor, onde eu orava por cura emocional, a partir daquela música que a gente cantava aqui, sobre o vale de ossos secos, né? Faz um exército levantar as feridas não tratadas, vem restaurar, vem curar. E eu falava aqui como que existem feridas dentro de nós,
como que existem machucados, lembranças, coisas que foram construídas, impostas, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora, né? Enfim, coisas que vieram mesmo enquanto estávamos no útero materno, rejeições e tantas coisas, que fizeram com que nós nos tornássemos o que nós somos hoje, que produziram o que nós somos hoje, que em muitos aspectos bom, mas também tantos outros aspectos ruins, por outro lado. E aí, esse conceito da paternidade de Deus, a ideia da paternidade de Deus, entendermos, e muito mais do que entendermos, vivermos o privilégio da paternidade ou da nossa filiação em Deus, irmãos, eu já lhes adianto que é extremamente libertador para a nossa vida, extremamente libertador, abençoador, terapêutico, cura a nossa alma, entendermos e vivermos um pouco mais essa filiação. E aí, nesse dia dos pais, uma excelente oportunidade para nos lembrarmos de Deus como Pai. Convido você para um primeiro texto, Hebreus capítulo 1, versos 3, 5 e 7. Hebreus capítulo 1, versos 3, 5 e 7, para introduzir o nosso tema nessa manhã. E na sequência a gente vai ver alguns outros textos, temos aqui projetados, tá bom, os textos. Hebreus, carta aos Hebreus, o texto vai dizer assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho? Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Pai, que o teu Espírito nos auxilie mais uma vez nessa manhã, e que esse tema que é tão caro para todos nós, tão importante para todos nós, a partir da exposição bíblica, Senhor, nos alimente, nos fortaleça, nos console, nos cure naquilo que precisa a nossa vida ser alcançada nessa manhã. Abençoe o teu povo que está aqui, abençoe-nos nesse dia tão especial, abençoe os pais presentes aqui, e que todos nós que somos pais nesse dia, sejamos alcançados mais uma vez pela tua graça. Oramos também pelos nossos queridos que não vieram hoje, por conta desse dia também de comemoração, com seus pais, com seus filhos. Pai, que o Senhor também os visite com graça poderosa nessa manhã. E fala conosco aqui, porque nós viemos aqui ouvir a tua voz, porque é isso que realmente nos interessa, é isso que realmente transforma a nossa vida. A tua voz ecoando no nosso ouvido, ou nos nossos ouvidos, e descendo para o nosso coração e para a nossa mente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto que acabamos de ler, de Hebreus, é óbvio, né? É uma tentativa, mais uma tentativa, é a defesa justamente da divindade de Jesus, a defesa justamente da importância de Jesus e da sua supremacia, claro, sobre os anjos. Então há uma comparação clara que o autor vai fazer a respeito da figura do Filho de Deus, Jesus, e os anjos. Anjos que são agentes ministradores de Deus, mas que nunca ouviram do Pai a expressão ou afirmação: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Essa expressão que nós encontramos nesse texto, e vamos encontrar em alguns textos mais à frente, essa expressão, essa frase, essa afirmação, ela é extremamente importante, sobretudo
naquilo que nós chamamos, né, dentro da teologia, de cristologia, que é o estudo a respeito da pessoa, da obra de Jesus, que busca provar, por assim dizer, muito mais, como eu já disse aqui recentemente, em outros domingos, muito mais do que provar a sua natureza humana, porque isso hoje para nós já é pacificado, mas é fazer a correlação entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus, porque ele realmente é tido nas escrituras e na teologia, e comprovado ao longo da história, como sendo Filho eterno de Deus, não criado como os anjos, porém eternamente gerado. A ideia dessa geração eterna é que ele, como Deus, ele não foi, porque Deus não pode ser criado, ele não foi gerado, ele não foi criado como seres ou criaturas como um todo foram criadas e são criadas. Porém, um movimento sobrenatural que a nossa mente humana não consegue alcançar, onde essa geração espontânea, digamos assim, num processo eterno, mas ao mesmo tempo contínuo. E quando eu falo de eterno é porque estava fora do tempo, porque o tempo ainda não havia sido criado. O tempo é algo que acompanha a criação. Tempo tem a ver com a criação do mundo, tem a ver com a criação de Deus como um todo. Mas Deus é um ser que habita fora do tempo. Deus é um ser que habita fora desse cronos. Pastor Alexandre falava até hoje aqui na oficina da palavra, citou a questão do cronos, né? Esse tempo humano, esse tempo cronológico humano, que não pode ser misturado ou confundido com o kairos, tempo de Deus. E aí, queridos, o que nós entendemos à luz das Escrituras Sagradas é que Jesus, ele é o eterno Filho de Deus, não só uma eternidade para frente, mas sobretudo também uma eternidade para trás. Eu sei, né? Falar de eternidade para frente é mais fácil do que falar de eternidade para trás. Como assim? Você pensar que você não vai morrer nunca, morrer espiritualmente falando, né? Que você não vai ser extinto, que a tua existência não vai simplesmente, acabou, como falávamos também mais cedo. É mais fácil você conceber do que a ideia de um ser que sempre existiu para trás, que não teve início. Imagina, não dá para imaginar, na verdade, você voltar, e um negócio que nunca teve início, porque Deus nunca teve início. Então, dentro dessa concepção da filiação eterna de Jesus, ou da paternidade eterna de Deus, é importante que você entenda isso, que essa relação filho-pai dentro de Deus, dentro da Trindade, é algo que existe por toda a eternidade. E claro, os teólogos se debruçaram sobre esse tema, é óbvio, né? Já falei para vocês sobre isso aqui em outras ocasiões, que houve muitas controvérsias a respeito do tema. Você tem uma ideia, né? Falava há pouco tempo sobre o credo de Nicéia, ou Niceno, né? O primeiro credo do ano 325 da era cristã. Acho que a gente tem aqui, né? Acho que a gente colocou aqui, onde o que era um credo? Era uma expressão daquilo que a igreja cria naquele momento. Por conta das heresias que tentavam entrar, teólogos se reuniam para falar assim: bom, nós temos que fazer aqui um esboço, certo? Daquilo que nós cremos. Estudamos recentemente, estamos acabando a Confissão de Fé de Westminster, que é também uma tentativa de dar um rumo, dar um caminho, certo? Para aquilo que a igreja pensava e cria. Então, no credo niceno, no ano 325 da era cristã, foi declarado o seguinte: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o único gerado do Pai, ou seja, da substância do Pai. Aí vem o que eu acho fantástico: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito. Eu acho isso fantástico. Embora a gente tenha um pouco de dificuldade de geração e criação, eu e você fomos criados. Deus disse: farei o homem
certo? Conforme a nossa imagem, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem a partir do que já existia, substância pré-existente. Com o filho isso não aconteceu, porque o filho não é criatura, mas ele é da mesma substância do pai. E a geração, com quanto isso aqui seja um tanto difícil da gente entrar, é luz que vem de luz, é verdadeiro Deus que vem de verdadeiro Deus, ele foi eternamente gerado, não feito, da mesma substância do pai. Simplesmente, assim como o pai impede a igualdade com o pai, o filho, ele sempre existiu, e essa relação com o pai também sempre existiu. Agostinho, teólogo, né, pai da igreja, final do século IV, aí, século V, ele vai dizer o seguinte: do modo como você fala de uma palavra que você tem em seu coração e está com você, assim é como Deus emitiu o verbo, ou seja, como ele gerou o filho. E você, na verdade, gerou uma palavra também em seu coração, sem preparação temporal. Deus gerou o filho fora do tempo, o filho através de quem ele criou todas as coisas. A ideia é de quando, porque Jesus é tido também, João fala isso, ele é o Logos de Deus, o verbo de Deus. A ideia é que toda vez, né, quando na eternidade o Pai, ele fala, digamos assim, se é que eu posso usar essa expressão, esse falar de Deus, ele produz essa geração, porque o Filho é o Logos, é o verbo da mesma forma. Então, é uma discussão longa, né? Os teólogos se debruçaram sobre ela, mas o fato é que Jesus é o Filho eterno de Deus, não criado, eternamente gerado, de um Deus que é muito antes do tempo, muito antes da sua criação. E aí, queridos, a pergunta que a gente já precisa responder nessa manhã é: por que a doutrina da filiação eterna ela é tão importante para nós hoje? Por que a gente entender essa relação de Jesus como filho de um pai eterno, ou um filho eterno, da mesma forma de um pai eterno, ela é tão importante? Por alguns motivos. Primeiro, porque ela nos dá a medida do amor de Deus. Você entender essa relação eterna do filho com o pai, estabelece um padrão de amor, estabelece um padrão da relação paternal e do filho com esse próprio pai. É interessante porque quando você fala por exemplo, né, da vinda de Jesus, avançando um pouco, pensa comigo, não foram 3 executivos que decidiram numa reunião de negócios quem tinha as melhores habilidades ou qualificações para uma missão. Não foi um superior, um executivo, um gerente, um chefe, que enviou um subordinado para uma missão da mesma forma. Quando a gente pensa em João capítulo 3, verso 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, nós estamos falando de um Pai, cheio de amor, que já na eternidade já tinha uma relação plena com o Filho, que enviou o seu Filho. Não foi um igual, uma relação hierárquica simplesmente mais baseada em qualificações, no mundo como acontece no mundo corporativo. Não foi um subordinado, não foi um superior, não foi um colega de trabalho, foi um pai que simplesmente enviou o seu filho para cumprir um plano maravilhoso que é a redenção do mundo. Então, primeira razão pela qual é importante aqui a gente entender essa filiação eterna é porque ela nos dá a medida do amor de Deus. Porque Deus amou tanto que fez o quê? Deu seu filho, enviou o seu filho. E isso também já nos mostra que o filho não se tornou filho depois da encarnação. Quando ele fala que deu o seu filho, ele enviou o seu filho, ele já era filho antes dessa realidade eterna, visível, aparente, palpável, tocável.
Mas uma segunda razão pela qual a doutrina chamada doutrina da filiação eterna de Jesus, da paternidade eterna, né, de Deus, né, como Pai de Jesus, é porque ela é a base da relação de Jesus com o próprio Pai. E aí, nós já não estamos apenas falando da realidade eterna, do Filho eterno de Deus, do unigênito, único Filho de Deus. Nós estamos falando de quê? Agora, do homem Jesus, que viveu no tempo e no espaço, que foi homem como eu e você, e que se relacionou com o Pai. A doutrina da eternidade, ou da filiação eterna, ela faz com que simplesmente a gente entenda melhor e aprenda algumas coisas que são extremamente importantes para a nossa própria relação de filiação com Deus, ou como filhos de Deus. 3 textos que eu encontrei, que eu pensei neles. Viajei para Friburgo ontem, e a Cris falou assim: você não vai preparar a mensagem? Minha mulher é muito sistemática, né? Ela é muito, né? Vocês não conhecem, né? Vocês não conhecem, né? Perfeccionista, né? Então assim, você não vai parar? Eu falei: vou parar, mas eu já estou parado, né? Porque a gente foi para Friburgo, né? E a cabeça não para, né? E eu ali já pensando nos textos, né, viajando, já sabendo os textos que eu ia trabalhar agora de manhã, aproveitando o tema, e trabalhando, construindo, pensando, refletindo sobre isso. E chegamos ontem por volta de 10, impressionante, né? Eu uso o Waze, né? Não é propaganda, né? Mas enfim, eu uso esse aplicativo Waze, né? Quando eu nasci em Friburgo, ele falou assim: hora prevista para você chegar na sua casa. Tem lá, eu gravei, você salva lá o endereço da sua casa, né? Está lá salvo. Eu clico, 10h05 da noite. 10h05 da noite eu estava entrando na porta de casa. É impressionante esse negócio. É impressionante, né? E aí, né, fechando parênteses, 10h05 eu entrei em casa ontem, aí ajeitamos algumas coisas, fomos comer algumas coisas, as crianças vieram dormindo no carro, graças a Deus, não teve enjoo, estou enjoado, estou com fome, quero xixi. Dormiram, assim que entraram do carro, acordaram na garagem, né? Melhor viagem da minha vida, né? De todos os tempos, né? Não, brincadeira, a gente viajou muito bem, curtindo, cantando, né? Enfim, e foi muito legal. Aí cheguei em casa ontem à noite, aí eu fui organizar apenas aquilo que já estava no meu coração, e aí eu estava pensando em alguns textos, né? E eu pensei em 3 textos básicos, 3 textos básicos que para mim representam 3 momentos, início, meio e fim, digamos assim, do ministério de Jesus. Não vou dizer da vida, mas do ministério de Jesus, e que são importantes porque, como eu disse para vocês, tem ali um aspecto inicial, o meio do ministério de Jesus e o final. Então vamos por parte. Primeiro texto, Mateus capítulo 1, versos 10 e 11, o texto que fala, Marcos, eu falei Mateus, Marcos capítulo 1, versos 10 e 11, que é o texto, que relata o quê? O batismo de Jesus, tá bom? Olha que coisa interessante, estou falando de filiação, eu estou falando da relação de um filho com o pai, ou do pai com o filho, relação ideal. Estava em Friburgo, eu passei na porta de uma igreja católica ontem, aí eu sempre gosto, sou curioso, estava com a Cris, com as crianças, eu parei, deixa eu ouvir aqui o que esse pai está falando. E ele estava falando, né? Eu fiquei parado na porta, estava de bermuda, a gente não conhece a minha realidade, eu fiquei na porta. Eu ia entrar, não fiquei na porta, lá assim, ouvindo. Aí estava falando de São José como sendo modelo de pai. Eu já preguei sobre isso. Me lembro uma pregação que eu fiz na Barra, lá atrás, quando eu era pastor na Barra, sobre José, né? Como modelo de pai. Fantástico. E muito legal, que o padre falou algumas coisas interessantes ali, né? E ele falando sobre essa relação ali, né, de pai, né, e de José como pai e tudo. Mas eu não quero aqui nessa manhã partir de um personagem bíblico que já é o quê? Uma reprodução de um modelo perfeito. Eu quero partir do próprio modelo perfeito para as nossas relações. E esse modelo perfeito, repito, e que
é o próprio Deus, ele vai retratar nos textos que nós vamos ler, esses 3 textos que eu separei para nós, essa trajetória terrena de Jesus naquilo que ele foi chamado para ser e fazer para a nossa vida. Então, olha só, Marcos capítulo 1, versos 10 e 11, vai dizer assim: assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E aqui que vem, a filigrana aqui desse texto. Então, veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, de ti me agrado, ou em quem me comprazo, em algumas versões. Irmãos, para ser objetivo, você quer almoçar com seu pai, com seu filho daqui a pouco, ouvir a voz do Pai, dizendo ser Ele o Filho amado, que dava prazer a esse Pai, foi fundamental para aquilo que Jesus enfrentaria em tão poucas horas. Porque se você parar para pensar comigo e for olhar a sequência do texto, ou nos outros evangelhos, você vai ver que no início do ministério de Jesus, ele passou por 2 momentos. Foram 2 momentos interessantes. Ele é batizado por João Batista, no Rio Jordão. Ele ouve do Pai, o Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagina, qual é o filho que não gosta de ouvir do Pai: eu te amo, você é meu amado, você é minha amada. Quantos de nós carregamos crises hoje, porque não tivemos o colo do Pai, porque não ouvimos a expressão de amor do Pai, porque tivemos um Pai que, porque não recebeu amor, não conseguiu dar amor, ou porque não recebeu amor, não conseguiu, por mais que amasse, expressar esse amor de alguma forma. Quantos de nós recebemos coisas dos nossos pais, porque nossos pais não sabiam tocar em nós, beijar, acariciar, e aí, Jesus, o fato dele ter ouvido: tu és o meu filho amado, isso foi extremamente importante na construção, por assim dizer, dessa identidade de Jesus, daquilo que ele precisava fazer no seu ministério. Porque disse para vocês há pouco que 2 foram os atos, né? Ele é batizado, ele ouve que ele é o filho amado do Pai, e imediatamente o diabo leva Jesus para o deserto para ser tentado, certo? Errado, irmãos. O Espírito Santo de Deus conduz Jesus para o deserto para ser provado. E é impressionante, porque as 3 tentativas de Satanás partiram do ato, digamos assim, de Satanás tentar gerar uma dúvida fundamental em Jesus, que se tivesse entrado na mente dele aquela dúvida, tudo o que ele fez teria sido colocado por terra. Como é que o diabo aborda Jesus? Se tu és o Filho de Deus, primeira vez, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Essa condição, esse se, foi a tentativa do inferno, de Satanás, de desconstruir a palavra de Deus a respeito de Jesus, dita tão pouco tempo no seu batismo: tu és o meu filho amado. Irmãos, a batalha é desonesta. Você bota seu filho no colo e diz: eu te amo. Você bota seu filho do seu lado e você conversa, dialoga, você constrói. Ele vai para a escola no dia seguinte, ele vai para a faculdade no dia seguinte, e às vezes uma única frase na vida de uma pessoa, um filho qualquer, tem o poder de desconstruir tudo que você construiu antes ali há tão pouco tempo. O que o diabo fez é o que ele continua fazendo hoje nas relações entre pais e filhos: destruir a identidade de filho que somos e dos filhos que temos. E aí, irmãos, lembrar, saber, ter introjetado quem ele era, ter ouvido do Pai: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Queridos, foi fundamental para essa obra de Jesus. Reforçou a sua identidade, o motivou, o fortaleceu. E
digamos assim, dirimiu, acabou, tirou qualquer possibilidade da perda da consciência de quem ele era. Porque se essa dúvida entra, será que meu pai me ama de verdade? Será que meu pai me ama de verdade? Porque tem um detalhe, meu pai diz que me ama de verdade, mas o meu pai dá mais tempo para o trabalho do que para mim. O meu pai diz que me ama de verdade, mas o meu pai dá mais tempo para a igreja do que para mim. O meu pai diz que me ama de verdade, mas o meu pai está tão preocupado em ter, em ser, em fazer as coisas para ele. Será que realmente ele me ama de verdade? Mas Jesus conhecia o amor do Pai. Tem um texto que não está aqui, João capítulo 13, eu acho fantástico, aquela cerimônia do lava-pés. O texto diz que Jesus, ele pega os seus discípulos, em um determinado momento, que diferente dos outros evangelhos que relatam o momento da ceia, João relata a cerimônia do lava-pés. E o texto diz que, tendo chegado a hora, Jesus pegou uma bacia, colocou água, pegou uma toalha, tirou a sua capa, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas o texto fala uma outra coisa que é importante: sabendo quem ele era. Olha que coisa importante. Sabendo quem ele era. Isso mostra o quê? Que Jesus não tinha dificuldade com quaisquer coisas, ou seja lá com o que fosse, que pudessem tentar denegrir a ideia ou a sua identidade, porque dentro dele estava introjetado, sabendo quem ele era e que voltaria para o Pai. Eu acho isso fantástico em João capítulo 13. Ele sabia quem ele era, ele sabia que viera do Pai, e ele sabia que estava para voltar para o Pai. Pegou a toalha, pegou a bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. Esse foi o primeiro texto. A importância, e eu ressalto dele a importância de se verbalizar, de se dizer, de se pronunciar. Irmãos, entenda uma coisa: não basta você pressupor. Ah, não, meu filho sabe que eu amo. Meu filho sabe, porque não. Você tem que dizer: este é meu filho amado. O teu filho tem que ouvir que é amado por você. Claro, também não dá só para você dizer que ama e não viver como quem ama. É muito importante isso. Um segundo texto, que aí não está mais nesse primeiro, que eu digo, momento inicial, está no meio, por assim dizer, do ministério de Jesus, que é chamada a oração do Pai Nosso, onde Jesus vai orar assim: vocês orem assim, Mateus capítulo 6, verso 9: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é chamada oração modelo, e nos ajuda a romper com algumas coisas. Nos ajuda a romper, por exemplo, com a lógica perigosa de Tomé, na qual você precisa ver para crer. Porque olha só o que o texto diz: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, quem gosta de conceber ou concebe, se sente confortável em conceber a ideia de um pai distante? Pai nosso que está no céu. Pô, não quero um pai no céu, quero um pai na terra. Eu não quero um pai distante de mim, eu quero um pai perto de mim. Mas Jesus tem uma capacidade fantástica de entender, de perceber que o Pai que está no céu, por mais que a realidade divina dele, a realidade espiritual do Pai, naquele momento pudesse não sustentar, pudesse produzir alguma distância real entre o Filho e o Pai, aquela distância não produzia a separação necessária entre os dois, porque ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Jesus tinha muito claro dentro dele que o fato do Pai estar no céu não fazia do Pai necessariamente um Pai distante. E aí é onde eu digo que aqui ele rompe com a lógica perigosa de Tomé, que tinha que ver para crer, porque Jesus estava nos céus, ou melhor, o Pai estava nos céus, mas nem por isso deixava de ser Pai, presente, atuante na vida do Filho. Nos livra também do egoísmo
egocentrismo tão natural da existência humana, pois nós temos que olhar, fazer dois movimentos. A oração do Pai Nosso, ela é legal, que ela provoca em nós dois movimentos, né? Primeiro, tu tem que tirar o olho do teu umbigo, de você mesmo, e olhar para o céu, para o alto, porque o Pai está no céu. Se você continuar olhando para o teu umbigo, você não vai ver o Pai que está no céu. Mas Jesus, ele é fantástico quando ele não diz Pai meu, pão meu, né, dívida minha. Ele inclui os seus irmãos. É Pai Nosso. Então, essa concepção, essa ideia da paternidade de Deus em Jesus na oração do Pai Nosso, ela primeiro faz com que a gente tenha essa capacidade de perceber que Deus é próximo, que Deus não é um ser distante, que Ele está do nosso lado, embora nós não o vejamos, não o toquemos, Ele é presente, é real, e Ele está aqui nessa manhã. Ele está na sua vida, Ele está na tua segunda-feira, Ele está lá no seu trabalho, Ele está na sua casa, Ele está no seu vale da sombra da morte, porque a promessa de Deus para a nossa vida é essa, no céu, mas presente em nós, e ao mesmo tempo nos chama para essa relação comunitária, onde o outro está comigo, onde o outro é importante para mim. E o terceiro texto que eu quero abordar, e último texto nessa manhã, ele se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 22, são dois textos que eu transformei num só, tá bom? Para você não falar que eu usei 4 textos, foi muito texto, eu peguei os dois, né, juntei num só, tá bom? Lucas capítulo 22, versos 41 a 44, e 23, 44 a 46, olha só que coisa interessante. E aí, final da vida de Jesus, tá bom? Nós vimos aqui, ó, no início do ministério dele o que? O seu batismo. Vimos a oração do Pai Nosso, Ele ensinando os seus discípulos a orar, e agora, o momento crucial da sua vida e do seu ministério. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, preste atenção, Pai, Abba, Paizinho, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Oh, que coisa fantástica! Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Olha que coisa tremenda! E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus experimentou, podemos dizer, um estado de depressão, de angústia mortal na sua alma. Ele fala: Paizinho, se possível for, se tiver outra maneira da gente resolver o problema do pecado na humanidade, vamos fazer de outro jeito. Se tiver uma outra possibilidade de remissão de pecados, de resolução desse problema não eterno, mas histórico, da humanidade como um todo, vamos seguir esse caminho. Mas a relação com o Pai, a intimidade do Pai, conhecer a mente do Pai, ao mesmo tempo fazia com que Jesus descansasse na perfeição da sua vontade, porque ele pede, tipo assim, né? O não já é meu, né? Então vamos lá, né? Como a turma diz, o não já é meu, vamos lá. Ele pede: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A intimidade com o Pai faz com que a gente descanse na vontade dEle. E na sequência, Lucas 23, 44 a 46, já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, oh que coisa maravilhosa, mais uma vez, em meio a tamanho sofrimento, a tamanha angústia, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Irmãos, foi a convicção
da paternidade eterna de Deus, que fez com que Jesus fosse até o fim no plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a tua vida, e quem tem um plano para a tua vida é um Pai de amor. Quem tem um plano para a tua vida, quem estabeleceu um caminho para você, uma história para você, não foi alguém que calculou friamente atalhos, percursos, com fórmulas matemáticas e de um lado para o outro, no final acho que vai ser bom você ser isso. Não. Quem estabeleceu um plano para a tua vida foi um Pai de amor, que te conhece, que sabe do teu limite extremo, que sabe naquele momento, lembrando aqui a pregação lá do Pede para Sair, preguei outro dia aqui, falava lá do Bob, aquela coisa toda lá, que sabe no momento que você está quase pedindo para sair, mas Ele sabe que você consegue um pouco mais, sabe que você aguenta um pouco mais, sabe que você suporta um pouco mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, terminando essa mensagem aqui nessa manhã, essa convicção de quem Deus é, a paternidade de Deus, ela nos livra de algumas coisas. Ela nos livra de vivermos essa existência perdidos. Já viu que a gente às vezes, a gente vive crises, alguns vivem a chamada crise existencial, Essas são as perguntas, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. A convicção dessa filiação, primeira coisa, acaba com essa crise na sua vida. Você sabe exatamente quem você é. Você sabe exatamente o que você faz aqui, e você sabe exatamente para onde você vai. Primeira coisa. Mas a segunda coisa que acontece quando a gente tem convicção dessa paternidade de Deus e consequentemente da nossa filiação, é que possivelmente essa certeza seja, deixa eu tentar aqui usar a melhor expressão dentro do possível, vou tentar usar uma expressão aqui, o melhor remédio, o melhor antídoto contra um dos maiores males de todos os tempos, em todas as sociedades, que é a ansiedade. Olha para o nível de ansiedade que você vive. Vou conseguir emprego? Vou conseguir casar? Eu vou conseguir me curar dessa enfermidade? O que vai ser da minha vida amanhã? Estou com 30 anos, não estou onde eu queria estar, e você vive a gente vive num mundo que é gerador de ansiedade por si só, e a gente vai caindo em algumas outras esparrelas também, e a gente se deixa levar por isso. Entender e viver essa filiação nessa plenitude produz uma paz profunda no coração, porque você sabe que quem controla a tua vida é um Pai de amor. Quem controla a tua história é alguém que te conhece, sabe de todos os teus limites e sabe que você necessita de coisas que são realmente necessidades reais, sabe o que é capricho, sabe o que é vontade e sabe o que é necessidade real, plena de todo ser humano, inclusive você. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, já tarde, já avancei aqui, não tem jeito. Alexandre falou, vou acabar a oficina da palavra mais cedo que é Dia dos Pais, para que o culto comece na hora, para que a gente termine na hora. Acho que comigo não rola esse negócio, não tem jeito. Mas, desculpa, mas, entender isso nessa manhã é libertador para a nossa vida. Vou usar uma expressão também perigosa, foi libertador para Jesus. Foi libertador para Jesus, foi inspirador, motivador, fortalecedor para Jesus. E da mesma forma, esse modelo de paternidade e filiação, quando entendido, mas não só entendido, vivido por nós, traz cura e libertação para a nossa alma. Glórias a esse Pai, perfeito e maravilhoso. E glórias a esse Filho, perfeito e maravilhoso, que também nos deixou um modelo maravilhoso de filiação, de conduta, de resposta a esse amor tão maravilhoso desse Pai, tão tremendo. Amém? Vamos ficar em pé?